Olá pessoal, daqui a pouco estamos entrando aqui ao vivo, já estamos ao vivo, né? Daqui a pouco começamos a nossa live de hoje, nas quintas, a nossa quinta jornalística. Vamos assim entrando, vamos daqui a pouquinho, já estamos chegando, estamos esperando a nossa convidada, que é a Samira de Castro, que é a primeira vice-presidente da FENAGE e diretora de comunicação do Sindicato Jornalista do Ceará, e uma das coordenadoras da Comissão Nacional de Mulheres da FENAGE. Então, vamos daqui a pouco, vamos nos preparar e estamos esperando. Nosso assunto hoje vai ser sobre a sobrecarga de trabalho das mulheres jornalísticas. A FENAGE fez uma pesquisa inédita sobre, né, esse trabalho nosso das jornalistas. As mulheres sempre têm uma sobrecarga de trabalho, né, gente? Isso aí já é nesse país que nós vivemos, nesse país patriarcal, né? Nessa cultura que nós temos de que as mulheres têm que ter 3 jornadas, 4 jornadas, 5, 6 jornadas. E as mulheres estão sempre com uma sobrecarga enorme. E agora a sobrecarga ficou maior. E é sobre isso que vamos conversar daqui a pouquinho. Então vamos entrando, vamos chegando, vamos conversando aqui. Estou vendo que já chegou a Síria Lupe, já entrou. Vamos entrando, que daqui a pouquinho a gente vai começar. Beth Nader também. Oi, Beth. Nossos amigos de sempre, colegas, que eu não vejo há tempo, saudades. É bom que a gente conversa por aqui, se vê por aqui. É um assunto interessante, todo mundo mãe, todo mundo que tem uma vida de luta. E quantas jornadas nós temos, né? Oi, 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 oi. Oi para quem está chegando. Eu também, Beth. Tô com saudade. Tem tempo que a gente não conversa, tem tempo que a gente não se vê. Pelo menos a gente conversa por aqui um pouquinho, né? Bom estar aqui, bom te ver, queridona. Vamos falar com você. Bom, gente, todas as quintas a gente vai ter essa conversa. Quinta que vem, talvez não, porque a gente está vem um pós-feriado, vamos ter um descansinho e logo depois a gente retorna. Oi, Valesca, entrou também mais uma colega. Alô, alô. Nossa colega também, Valesca Berson, jornalista, mãe. Tô vendo todo mundo aqui, jornalista, mãe. Dá um duro danado, tem uma jornada de 3 etapas ou mais, né? Mais uma colega está entrando. Estou esperando a nossa convidada. Daqui a pouquinho ela está chegando aqui também.
a FENAGE oficial, viu? Ela vai entrar, é a nossa convidada, que é a Samira. Já vamos colocar a Samira aqui para conversar com a gente, fazer a Transbia Castro, já está quase que ela entra tá entrando pelo perfil da FENAGE. Vamos ver. Vamos esperar. Oi, Samira. Oi, Bom, Suzana. como é que você está? Aqui na luta, sempre. Ah, todo mundo, né? Você, então, você está dentro do perfil, você é mãe, Totalmente. três filhotes, três filhos, um pequenininho, né? Mais ou menos, hein, o Arthur? Já está É, maiorzinho. já está com Dirigente 7 anos. social, pois é. Trabalhou em redação a vida inteira, agora está liberada, né? Isso. Mas você tem está dentro do perfil dessa pesquisa. Eu tenho vários colegas também que entraram, também estão dentro do perfil da pesquisa. Muitos dizendo que o tema é muito importante, que é bem interessante a gente conversar sobre isso. Eu também acho, né? Que está todo mundo a jornada, que ninguém sabe a jornada que todo mundo, todos nós temos. Porque eu estava vendo a pesquisa também, nós vamos comentar também isso, que não é só cuidar, além dos filhos, você também tem que cuidar da família, né? Você também Isso. tem que se virar para isso. Eu passei por isso, né? Não tenho filhos, mas tinha idoso para tomar conta e, enfim, não foi um período de pandemia, mas foi durante muito tempo, tinha que fazer, fiz com um grande prazer, mas é uma jornada cumprida, né? A gente tem que fazer. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a dar uns dados, já vou colocar um pouco os dados da pesquisa. O som tá legal, gente? Tá tudo bem? Você tá ouvindo bem? Hein, Samira? Tô ouvindo perfeito. Tá? Tá perfeito? O pessoal tá Uhum. perfeito? Às vezes está granulando um pouquinho a sua imagem, a transmissão faz parte, é assim mesmo. Vamos tocar no o barco, né? Eu vou só Uhum. colocar um pouquinho dos dados da pesquisa e logo passo a bola para você e a gente vai conversando, tá bom? Ótimo. Bom, Ok. gente, a conversa nossa é sobre o que essa pandemia vem provocando na vida das jornalistas, né? Então, assim, a Samira, que eu já falei um pouco para vocês, vou apresentar melhor. Entre 7 e 17 de agosto deste ano, a FENAGE realizou a pesquisa Mães Jornalistas e o Contexto da Pandemia. A pesquisa quali quantitativa, que foi coordenada pela Comissão Nacional de Mulheres da Federação, a partir de um questionário, né? Que coletou 629 respostas de jornalistas de todos os estados, praticamente todos os estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Uhum. Após a sistematização da pesquisa, chegou-se a um resultado impactante. As mães jornalistas estão esgotadas. Os dados apontam que 85,9% das mães jornalistas estão se sentindo sobrecarregadas com as aulas, com o trabalho nosso do dia a dia, né? Com as aulas online, com a alimentação e cuidados da casa, além do nosso intenso trabalho. Quem sabe que o pessoal não está nem aí, que pede, você tem que fazer, você tem que se virar e tem que entregar, não é assim? Que funciona as Isso. redações, nós sabemos disso. Boa parte é de assessoria, mas tem muita gente também de redação. Deixa eu me subiu aqui meu negocinho. Bom, e para conversar sobre esse tema, que é um tema muito interessante, nós vamos falar agora com a Samira Castro, e é Samira de Castro, que é primeira vice-presidente da Federação Nacional de Jornalistas e diretora de comunicação do Sindicato de Jornalistas do Ceará. E você também é uma das coordenadoras da Comissão Nacional de Mulheres da FENAGE, né, Samira? Isso. Na verdade, a gente Pode falar. é um coletivo bem representativo, a Comissão Nacional de Mulheres. Nós temos 21 companheiras de 19 estados da federação, né? Ou seja, é uma comissão bem representativa e bem participativa, diga-se de passagem. Então, assim, na verdade, faço mais a ponte entre a executiva da federação e a Comissão Nacional de Mulheres. Uhum. Pois é. Agora, essa pesquisa, para você explicitar melhor para nós, essa pesquisa ela foi dividida em 4 sessões, né? Pelo que a gente recebeu e leu da pesquisa. Como vocês estruturaram? Vocês fizeram tudo em quadro, dentro dessas as perguntas, foi feito um questionário enviado para os sindicatos trabalharam junto às suas categorias, a resposta é livre,
né? A categoria participou, né? A gente fez um trabalho de sindicato em cima, passando para jornalistas, mas como é que vocês estruturaram? Como é que depois como é que vocês pensaram e como é que vocês depois, o resultado final, esse diagnóstico impactou todo mundo? Perfeito. Bom, a pesquisa primeiro ela surgiu, Suzana, de uma inquietação das companheiras jornalistas do Paraná. Nós temos uma dirigente do Paraná dentro da executiva da FENAGE e temos uma colega jornalista dentro da Comissão de Mulheres da FENAGE, que é do Paraná, e que são mães, são jornalistas, são mães, e estão vivendo aí, como todos nós, essa loucura que é esse momento de pandemia da Covid-19. Com a inquietação delas sobre essa questão do home office, do cuidado com filhos e filhas, e da sobrecarga de trabalho que elas achavam que era um sentimento delas, partiu essa inquietação e a Aline Rios, que é a integrante da Comissão Nacional de Mulheres pelo Paraná, pelo Sindicato dos Jornalistas do Paraná, fez a proposta lá no grupo da comissão de criar essa pesquisa. A comissão imediatamente acatou e aí a gente partiu para a elaboração de um questionário, né? Juntamente com a Paula, a Aline, eu, a Rose Daiane, que é a nossa dirigente lá do Tocantins, e várias outras companheiras de todos os estados. A gente construiu assim uma pesquisa realmente de uma forma muito colaborativa. Foi um questionário base, esse questionário passou pela nossa comissão, e a comissão, que é formada por mulheres que não são só jornalistas mães, mas são mulheres jornalistas, né? Jovens, com mais experiência na profissão, ligadas à questão do ensino do jornalismo, academia, pesquisa do jornalismo. Então, várias colegas deram, como é que a gente pode dizer, sua contribuição naquele questionário. Eu acho que tinha que constar nessa pesquisa a questão tal. Não, a gente acha que tem que abordar também isso, aquilo. E foi bem participativo esse processo de montagem, e depois que a gente sistematizou essas perguntas, a gente resolveu dividi-las em 4 blocos, os 4 blocos de perguntas. Um é sobre a atuação profissional, né, o perfil dessas mães, né, sobre a questão da idade, da escolaridade, o local de atuação dessas mães, e a questão da sindicalização ou não. A gente dividiu o outro bloco em condições de trabalho, né, que aí vem mais especificamente qual a forma de contrato de trabalho, qual é a área de atuação, se está trabalhando em home office presencial ou misto, se teve redução salarial com a questão que era a medida provisória 936 do governo federal. Enfim, e a gente passou para o terceiro bloco, que é exatamente sobre a questão da volta às aulas e cuidados, que a gente chamou de situação familiar, né? Que envolve a pergunta se você está cuidando de mais alguém na pandemia, com quem você divide a responsabilidade sobre os filhos. Você vai permitir que o seu filho volte às aulas presenciais? Porque, no fundo, a inquietação também dessas mulheres jornalistas que são mães era a iminência do retorno às aulas presenciais. E a nossa categoria não tinha nenhum posicionamento sobre essa questão da volta às aulas. A pandemia ela se dá no país inteiro num contexto completamente diferente. Assim, o Brasil é um país continental. Então, enquanto aqui no Ceará os casos estavam mais em alta lá para maio, junho, né, e julho, e agora estão decrescendo, essa pandemia está crescendo no sul do país, né, Santa Catarina, no Paraná, no próprio Rio Grande do Sul. São Paulo se mantém ali na estabilidade, mas se mantém com um certo nível de alta. Então, a preocupação dessas mulheres, jornalistas e mães, era exatamente ter um posicionamento sobre a questão da volta às aulas. Só que a gente percebeu depois que é tão mais amplo, né, pela quantidade de respostas e pela forma como a gente elaborou o questionário, que veio à tona um problema muito mais sério, que é essa questão da sobrecarga de trabalho, né? Então, foi um tempo assim muito rápido que a gente fez a pesquisa. Para isso foi fundamental a participação dos sindicatos, né? Os sindicatos, os dirigentes da FENAGE, a própria Comissão de Mulheres. Foi uma mobilização muito grande, né, das mulheres em WhatsApp, em grupos de pesquisa,
É interessante que a comissão tenha esse lado, né, que tenham as companheiras que são desse meio acadêmico, porque elas ajudaram também a propagar a pesquisa nesse sentido, né, de conseguir chegar ao maior número possível de mulheres e sempre com esse olhar de estruturar de uma forma que gerasse um resultado sólido, uma representatividade. Então, nós tivemos respondentes de todo o Brasil, né, e Distrito Federal. Pode não ter sido na mesma proporção, algum estado tem mais, outro tem menos, mas nós tivemos, assim, um bom nível de respostas. Para você ter uma ideia, essa é a terceira pesquisa da FENAGE no âmbito da Covid-19. Nós tivemos uma do Departamento de Saúde, que foi sobre o adoecimento, as condições de saúde, né, de trabalho nas empresas. Tivemos uma do Departamento de Mobilização, que foi sobre os impactos da medida provisória 936 nos trabalhadores jornalistas. E tivemos essa da Comissão de Mulheres, que foi sobre as mães jornalistas e o contexto da pandemia. E a nossa pesquisa foi a que teve o maior número de respondentes, né? Foi a que alcançou aí o maior número de pessoas, de mulheres. E aí teve essa divisão de gênero, porque a gente queria pesquisar realmente a situação da mulher jornalista, da mãe jornalista, né? E foi um bom alcance, a gente considera que foi um resultado, em termos de respostas e de alcance no Brasil inteiro, uma boa representatividade. É interessante mesmo, porque o jornalista tem um pouco de dificuldade de responder as pesquisas. É bom que vai aprendendo daqui para frente, tanto homens como mulheres, a participar mais, porque é importante esse retorno. Né? É importante para a federação esse retorno, até porque a gente já vai conversar mais um pouco, até nas ações assertivas que vamos fazer, que devemos fazer daqui para frente, como a dirigente da FENAGE. Aqui do Espírito Santo, nós temos uma dirigente do sindicato, uma diretora do sindicato, uma jornalista, que é membro da Comissão Nacional, que é a Fernanda Coutinho. Ela não pôde, ela queria fazer essa live. Ela está afastada de questões de doença, então ela está quietinha, se cuidando, e a gente está aqui, mas ela depois volta, retorna ao trabalho com vocês e aqui fazendo as lives também relacionadas a essa questão. E falando da pesquisa, eu vi que tem as 4 sessões, né? A última é a volta às aulas. Exatamente, a última é a volta às aulas. É muito interessante. O perfil das mulheres jornalistas, condições de trabalho, a situação familiar dessas mulheres e a opinião delas sobre a volta às aulas presenciais dos filhos. Achei muito interessante essa abordagem. E o diagnóstico foi surpreendente. Quer dizer, nós todos sabemos que as mulheres no Brasil, a gente até conversou um pouquinho antes da live começar, batendo um papo com outras colegas, falando um pouco sobre isso, que as mulheres sempre tiveram jornada dupla, tripla, as mulheres sempre trabalharam muito, porque tem que cuidar dos filhos, da casa. Mas agora, com toda essa mudança devido à pandemia, o trabalho home office, o trabalho em casa, e aí você tem uma jornada. Eu li a pesquisa toda, quando vocês publicaram, eu reli hoje, é enlouquecedor, né? O que a mulher tem que se desdobrar. Então, é interessante até que você coloque um pouco essa sobrecarga nesse fator assim, que a gente está entrando nessa questão da condição de trabalho, né? A gente tem que ter, acho que a gente poderia abordar 4 sessões. Né? O perfil das mulheres, né? Depois abordar as condições de trabalho, a situação familiar e essa finalização, que depois eu tenho umas outras perguntas para ti. Se você quiser já fazer essa decisão, eu tenho cuidado também, pode auxiliar. O perfil dessas mães, eu acho que como a gente fez o recorte da questão da maternidade, então apontou um perfil de maioria na faixa etária, Suzana, deixa eu pegar aqui o dado bem direitinho, entre 35 e 44 anos. Já observava de algumas ou de gênero na categoria dos jornalistas, que nós temos uma categoria majoritariamente feminina, né, formada majoritariamente por mulheres brancas. E pelo último ano dessa pesquisa nacional que eu estou me referindo, que é o perfil do jornalista brasileiro, que ela é de 2013, foi feita pela Universidade Federal de Santa Catarina, éramos uma categoria majoritariamente feminina, branca e jovem. Mas quando a gente traz na pesquisa da FENAGE agora a questão da maternidade, então a gente vê
que a gente pegou um perfil já de não tão jovem, né? Como maioria de respondentes. Então, a maioria das nossas respondentes... 44, Isso. E a segunda faixa, se não me engano, também já é uma faixa de mulheres, Sim, né, agora é com um pouco mais de 44. idade. É. Talvez seja o reflexo do recorte, né? A gente tinha que pesquisar mães jornalistas. Sim. E na nossa carreira, a gente sabe que as mulheres não são mães muito cedo. Por quê? Exatamente pelo preconceito que existe de se colocar muitas vezes que uma mulher jornalista mãe, ela não vai ascender profissionalmente porque ela tem que cuidar dos seus filhos, né? Eu sou de redação, como você disse, eu fui repórter e subeditora de economia aqui no Ceará. E quando eu engravidei do meu segundo filho, então a editora da época chegou para mim e disse assim: puxa vida, você não vai crescer aqui dentro da empresa, porque você tem 2 filhos para cuidar. Como é que você vai se disponibilizar para viajar, para fazer plantão, para cobrir pautas que não tem horário para voltar? Eu falei, uai, eu fiz isso até agora com um filho, como é que eu não vou fazer com 2? Assim, não vejo qual o problema. Ah, mas se conforme que você não vai crescer aqui na empresa, né? Então, assim, já é esse recorte já mostra, né, que as mulheres jornalistas, elas retardam um pouco a maternidade em função da carreira. Professor Roberto Eloane, acho que, não sei se todo mundo lembra, mas ele é um psicólogo, jornalista. Ele, na década dos início dos anos 2000, ele pesquisou a saúde dos jornalistas. E ele já falava na pesquisa dele que as mulheres jornalistas tinham dificuldade de estabelecer relacionamentos e família em função da profissão, em função dos plantões. Eu lembro, já ouvi várias palestras dele. Né? Eu lembro. Então, assim, de certa forma, a nossa pesquisa ela acaba que, nas entrelinhas, colocando um pouco isso. Quando a gente vai olhar para a questão de raça e etnia, mostrou sim essa maioria de jornalistas, mulheres brancas dentro da nossa profissão. Que também é um dado que está presente na pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, perfil de jornalista brasileiro. E como o nosso recorte foi assim, as nossas respondentes, a maioria eram de assessoria de imprensa, então mostra que esse lugar, assessoria de imprensa, é um lugar que não é acessado pelas jornalistas negras, né? Se as redações são distantes, as assessorias também são distantes para essas profissionais, né? A gente tem, para você ter uma ideia, de mulheres que se autodeclararam brancas, 63,91%. Verdade. Pardas, 25,91%. E pretas, 6,04%. Ou seja, o jornalismo ainda não é um lugar, né, acessado pelas pessoas negras, que se reconhecem como negras, e muito menos pelas mulheres que se reconhecem como tal. O grau de escolaridade mostrou que nós temos uma escolaridade bastante boa, sim, né, alta, né? A maioria tem graduação. Mas eu achei também interessante que, né, quando a gente colocava uma opção outra para marcar que não era mestrado nem doutorado, e se a gente juntar com o quesito pós-graduação, então muitas têm pós-graduação, tem MBA, a maioria tem esse nível de escolaridade bastante alto. E um dado que a gente também esperava é que a maioria das respondentes não é sindicalizada, o que mostra o desafio do movimento sindical dos jornalistas de não só representar o conjunto da categoria, mas de debater mais as questões de gênero, também como forma de atrair as mulheres para a sindicalização. Né? Sim. Eu acho que esse foi um dos ganhos da pesquisa, quando a gente observa as respostas abertas. As mulheres que responderam e que comentaram no final, elas agradecem o fato da FENAGE ter feito essa pesquisa. Né? A maioria das mulheres tirou um momento para agradecer por ter se sentido ouvida pela sua federação, por ter se sentido, nesse momento de pandemia, escutada e amparada e acolhida de alguma forma. Então, mostra que a gente tem um longo caminho aí nesse debate de gênero dentro da categoria. Bastante. E com relação à questão das condições de trabalho. As condições de trabalho, né, pelo que eu estava vendo na pesquisa, a maioria tem vínculo empregatício com a empresa. Né?
né? Tem pessoas que atuam na informalidade, tem MEI, como você disse, você falou antes, a maioria está em assessoria de imprensa, mas tem as de redação que são repórteres, né? E Isso. mesmo assim, e como é que a pesquisa, o que você aponta nessa condição de trabalho? O trabalho em casa, o chamado home office, é um trabalho cansativo, Uhum. mesmo tipo, como se estivesse full time à disposição, e a precarização. Como é que viu a pesquisa isso? Ficou muito evidente na pesquisa. Muito, muito evidente essa questão de precarização do trabalho. Por quê? Embora a maioria, 58%, 58,5%, tenha um vínculo formal de trabalho, carteira de trabalho assinada, né? O que a gente observa é que também essa maioria de mulheres está hoje em home office, em teletrabalho, né, durante a pandemia, e relata uma sobrecarga de trabalho. Como uma condição desse home office. O que é que acontece? Muitas delas relataram nas questões abertas que, por estar trabalhando de casa, os empregadores se sentem no direito de não cumprir jornada de trabalho. É como se elas estivessem sempre à disposição, quase que 24 horas por dia. E aí elas relatam questões de serem pressionadas para cumprir metas, né, para cumprir prazos, para cumprir jornadas extenuantes, estarem disponíveis para reuniões, enfim, para uma série de atividades que, se elas estivessem no seu local de trabalho, teria horário para começar e horário para terminar. E dentro de casa, não, né? Muitas relatam, inclusive, alguns casos de assédio que vem ocorrendo, né, nesse momento da pandemia, dos chefes exigindo tentando se impor de uma forma muito agressiva, que a gente considera como assédio, né? É uma situação que, para o movimento sindical dos jornalistas, demonstra que a gente tem que pensar formas de regulamentar esse teletrabalho, Sim. Porque ele existe lá na CLT, ele foi trazido pela reforma trabalhista de 2017, mas ele não tem uma regulamentação complementar que estabeleça essas normas. Por exemplo, um ponto que você acesse do seu home office, o rigor do controle dessa jornada de trabalho, benefícios para o trabalhador, porque também tem o seguinte, muitas relatam que o custo desse home office foi assumido por elas, trabalhadoras, e pelos homens também, certamente. Né? Então, assim, você está usando a sua estrutura, seu telefone, seu computador, sua internet, sua energia elétrica, além da sua força de trabalho, você está usando toda uma estrutura de casa para fazer a produção ou para atuar na assessoria de imprensa e não está sendo remunerado por isso, por esses custos. Por quê? Porque não existe dentro da CLT claramente uma regulamentação sobre os custos do teletrabalho. Então, isso é uma tarefa para nós, sindicatos, junto com a categoria, debater e propor para as empresas, dentro dos acordos coletivos, das convenções, essa regulamentação do teletrabalho, né, do trabalho chamado home office. Foi, assim, surpreendente ouvir relatos de mulheres realmente desesperadas. A gente usa sobrecarga de trabalho, né? Mulheres estão sobrecarregadas. Mas, assim, há um relato, Suzana, de muito sofrimento psíquico também. Porque elas acumulam o teletrabalho, acumulam o cuidado com os filhos, algumas, o cuidado com parentes, com pais e mães idosos, com tias, avós, até com ex-maridos doentes, né? Muitas acumulam. Teve uma que tem um relato interessante, que está cuidando de uma vizinha doente, né? Quer dizer, as mulheres ainda mostram a sua relação de solidariedade e de preocupação com o seu entorno. E com tudo isso, sendo cobradas o tempo inteiro e com o psicológico muito abalado, porque é uma doença, uma pandemia, que já estão falando que o próximo impacto dela é o impacto psicológico nas pessoas, né? É muito luto, é muita perda, muito medo de adoecimento. Então, isso, a gente vai sentir isso, talvez, nos próximos meses. Muita gente já está sentindo porque perdeu muita gente querida, mas as mulheres jornalistas, elas acumulam todas essas nuances, né, da divisão sexual do trabalho, da
hiperexploração da nossa categoria e num momento extremamente fragilizado psicologicamente, que é o momento de adoecimento coletivo da pandemia. Pois é, uma coisa que aponta nessa questão das condições de trabalho, está falando a cobrança das chefias imediatas, é a falta de empatia, né? Sim. A falta total de empatia da sua chefia imediata no momento que está acontecendo uma catástrofe sanitária no país. Que você tem uma pandemia, que você está se virando para trabalhar e dá conta da vida, dá conta das coisas, em tudo isso que você falou, de tantas pessoas que você tem que cuidar no entorno da sua vida, né? E de você também. Então, o adoecimento das mulheres trabalhadoras deve estar acontecendo e vem acontecendo com bastante frequência, acredito eu. Eu acho que, inclusive, a gente teria que pensar também, uma das proposições que a gente levantou, mas não chegou a colocar no documento, era que os sindicatos procurassem estabelecer convênios para atendimento psicológico, né? De todos os associados e em especial das mulheres jornalistas. Porque a gente percebe esse adoecimento psíquico. Muitas relatam crises de ansiedade, depressão, enfim, essas situações. Se a gente for levar em consideração que 59% dessas mulheres estão trabalhando em home office, e quando perguntadas como elas se sentem nesse trabalho, né, elas falam que sim, estão esgotadas, né? E aí nas perguntas abertas a gente fez um cruzamento de palavras e vem uma avalanche de depoimentos. Todas as que responderam que se sentiam esgotadas, e elas comentaram o porquê desse esgotamento, né? Então, são situações que chamam a atenção. Os sindicatos regulamentarem o home office, né? De uma forma geral, para todos os trabalhadores. É uma luta muito grande, é uma luta muito difícil, mas se existem categorias que estão conseguindo, os jornalistas organizados e dentro dos seus sindicatos, eles podem conseguir fazer, né? Conseguir melhores acordos para essa situação do home office. E o segundo é essa questão de dar um suporte, dar um apoio psicológico para todos os trabalhadores e para essas mulheres jornalistas. Agora, também tem uma coisa interessante na pesquisa, curiosa, interessante, às vezes até triste, é a situação familiar das mulheres jornalistas. Os dados da pesquisa apontam que boa parte tem um companheiro. Tem um companheiro de o filho, tem um companheiro que divide o cuidado do filho com o companheiro. Mas 22,4% são mães sozinhas. Isso. Elas cuidam sozinhas dos filhos, né? E outra boa parte, né? Como você falou antes, assumiu também o cuidado de outras pessoas da família, né? Vizinhos, idosos. Mas colocando essa questão de você mesmo tendo o companheiro, as mulheres, a divisão, a situação de gênero ainda é complicada no Brasil. Porque a divisão de tarefas ela é bem diferente. É um país que não tem o seu costume de fazer, são poucos casos, a divisão igualitária de tarefas. Então, a mulher, mesmo com seu companheiro, ainda está sobrecarregada. 63% delas, né, declararam que compartilham o cuidado e a responsabilidade sobre os filhos com um companheiro, né, com o pai da criança. No entanto, a grande maioria delas também é a única responsável pelo acompanhamento educacional desse filho, né, ou dessa filha. A maioria delas, em resposta aberta, diz que é responsável por acompanhar aulas EAD, fazer tarefas, cuidar de filhos bebês, né? Eu me lembro de um relato de uma que diz que tem gêmeos, né, bebês. E fazer as tarefas domésticas, que vão desde a limpeza, né, do ambiente familiar, passando pela lavagem de roupa, pela a produção de alimentos, né? Inclusive até a serem as únicas ou as principais responsáveis por fazerem as compras da família nessa pandemia. Irem a mercados e supermercados para comprar os mantimentos da família. Quer dizer, é uma situação que é um desgaste absurdo. Bom, eu particularmente vivo isso
Eu tenho 3 filhos em idade escolar. Eu tenho um jovem de 18 anos que era para estar na Unicamp, passou na Unicamp, chegou a cursar 15 dias na Unicamp, mas as aulas foram, né, encerradas em função da pandemia. Então, ele voltou para cá, para Fortaleza, e estava assistindo aula pelo computador, aula EAD, até semana passada. Entrou de férias. Aí eu tenho um jovem de 16 anos que está se preparando para fazer Enem, né? E tem aula de manhã, de tarde e de noite. É EAD também. E tem o pequenininho, que é de 7 anos, que está se alfabetizando EAD. E mesmo que a escola abra, ele não vai para a escola. Assim, nenhum daqui vai voltar para aula presencial. Mas, assim, eu que sou responsável pelo acompanhamento do pequeno na aula, pela preparação do material, pelo acompanhamento das tarefas, reunião virtual da escola, tudo, tudo. Por quê? Porque o meu companheiro está trabalhando agora, passou 4 meses em home office, mas ele também ficava à disposição da empresa quase que o tempo inteiro. Ele ligava o computador às 7h30 da manhã e desligava o computador às 18h30, com um intervalo para o almoço e para ir ao banheiro, só. Sim. Então, é uma situação que exige muito e que nós, jornalistas, não estamos acostumados a discutir, né, como essa divisão sexual do trabalho impacta a vida das mulheres jornalistas, né? Óbvio que a gente é um extrato da sociedade. A sociedade mundial é assim, machista, que não percebe o valor do trabalho doméstico, que é um trabalho infindável, porque você cuidar de um ambiente, por mais que você tenha equipamentos e que muita gente colabore, mas o ambiente doméstico ele está sempre exigindo, né, um cuidado, uma limpeza. Quem cria um animal tem que colocar ali a raçãozinha do seu bichinho, né? Tem que ver a sujeira que é feita, tem que tirar lixo, enfim. É um trabalho infindável. O trabalho doméstico ele é um trabalho invisível, ele é um trabalho não reconhecido pela sociedade e é feito 90% pelas mulheres. Né? É uma loucura. Assim. Suzana, os relatos são muito contundentes. São muito contundentes. Imagina. Eu até peguei aqui, uma parte lendo a pesquisa, a gente tira vocês fizeram um resumo no final da pesquisa. Aliás, as pessoas que estão com a gente aqui, os nossos colegas, é só acessar a página da FENAGE, a pesquisa está toda lá, né? www.fenage.org.br. A pesquisa está toda lá e vale a pena olhar a pesquisa. A pesquisa foi muito bem feita. Parabéns à Comissão de Mulheres, parabéns à diretoria da FENAGE. É uma das, a gente tem que. Eu achei que a ideia foi excelente, a proposta foi muito boa, e ninguém sabe como é que a gente realiza esse tipo de pesquisa, porque a gente faz, assim, os dirigentes da FENAGE fazem a pesquisa sozinhos. A gente não tem que contratar pessoas, porque a federação não tem dinheiro. Então, é feito pelos sindicatos, pelos diretores, tudo, das propostas, os questionários, depois sistematização. Eu sei como é que funciona, porque também participo e também funciona assim no nosso sindicato. Mas voltando à pesquisa, vocês fizeram um resumo, né, na conclusão, que eu achei com vários pontos que as mulheres falaram, que isso deu a perceber que os depoimentos são bem assim, impactantes, são lamentáveis, a gente fica triste com isso, né? Primeira coisa, que depois nós vamos voltar um pouquinho isso para fechar, que é a questão de regulamentar o teletrabalho, né, o home office. Aí outra coisa, isso que as mulheres falaram. Assim, a questão da vacina, né? Elas também falaram a respeito da volta às aulas. Sim. Vamos entrar nisso aí um pouquinho antes de eu fechar isso aqui. O que elas falaram sobre a questão da volta às aulas? A gente tem, por exemplo, a maioria, 69% das mulheres com filhos em escolas privadas, né? A gente tem também que 49% estão tendo aulas remotas, né? E sobre a questão específica da volta às aulas, a maioria, 88%, diz que não concorda com o retorno presencial dos filhos para a escola, né? Por quê? A questão é o medo do adoecimento.
muitas moram ou cuidam de avós, de mães, de pais e temem que os filhos sejam um vetor de transmissão do vírus. Porque normalmente crianças e adolescentes são assintomáticos, né? Então podem carregar esse vírus e ficar transmitindo e acabar causando uma situação de adoecimento na família. Né? Então, assim, retorno às aulas, as mães são bem categóricas, só com vacina, né? Não vão permitir, nem que a escola reabra, mas também não planejam tirar os filhos das escolas, né? Assim, estão apostando muito que vai ficar uma mistura de ensino presencial e à distância, né? O que a gente chama de híbrido. A gente mostrou também essa parte, Suzana, que a gente não explorou muito no relatório, mas eu acho importante colocar que a maioria tem acesso a plano de saúde privado. Né? 40,22% tem acesso a plano de saúde privado. E tanto as mães, jornalistas, quanto os seus filhos. E a maioria das respostas diz que esse plano vem da empresa onde elas trabalham. Né? É convênio ou um benefício da empresa em que elas trabalham. Isso é importante a gente ressaltar, porque nesse momento em que as empresas querem avançar nas convenções coletivas de trabalho, né? Aquelas que têm plano de saúde, muitas vezes as empresas estão querendo tirar os convênios, né? E a gente, nesse momento, precisa garantir isso até como uma forma de proteção da vida das mulheres jornalistas, das suas famílias, dos seus filhos. É importante a gente destacar. É importante a participação. Então, voltando à questão que as mulheres falaram, então, os pedidos, entre aspas, esse trecho eu tirei da finalização da pesquisa, a partir de todas as respostas que as mulheres deram. Regulamentar home office, somente com vacina. Não tenho lazer. Não dou conta das demandas. Estou grávida e meu filho mais velho quer mais atenção. Cozinho nos finais de semana para dar conta de dar almoço para minhas filhas no intervalo da jornada. Preciso fazer mercado para mãe, pai, tios e avós. Trabalho enquanto o bebê dorme. Meu filho precisa de cuidados especiais. Tenho medo dos riscos. Quer dizer, esse aqui eu peguei esse resuminho para mostrar que ponto nós estamos. Como é que estão as mulheres jornalistas, principalmente as mães, todas, eu acho que todas que estão de home office estão também passando por várias situações. Porque também cuidam de outras pessoas. Isso. Né? E agora, quem tem filho e precisa também dar atenção ao filho, a situação ficou mais difícil. Né? Mais difícil. Então, eu acho que tem mais alguma... Eu acho que foi que resumiu, né? Ou você tem mais alguma para acrescentar? Tem uma que respondeu assim, na questão aberta. Você se sente sobrecarregada, né? Por quê? Aí ela botou assim, primeira frase, posso chorar? Aí começa a falar, né? Assim, posso chorar? E essa pesquisa, assim, ela está tendo uma repercussão tão grande, inclusive internacional, né? Assim, a Comissão de Mulheres... A Comissão de Mulheres foi convidada para fazer uma matéria jornalística sobre a pesquisa para um portal chamado Sinal Aberto, em Portugal. E a gente criou uma espécie de comissão de sistematização dessa pesquisa, que foi a Paula Padilha, lá do Paraná, eu, a Rose Daiane e a Aline Rios. E aí, a gente, depois que fez essa sistematização e que teve esse convite de um professor lá de Portugal para fazer essa matéria, nós começamos a pegar outros casos de mulheres que não estavam necessariamente na pesquisa, mas que se encaixavam nos resultados que a gente viu. Sim. E uma delas, que eu consegui aqui em Fortaleza, ela pediu demissão de uma rádio no início de março, né? Quando já explodia a pandemia aqui no Ceará, e nós somos o estado com o terceiro maior número de mortes no país, né? E ela pediu demissão porque ela tem um filho que está com 11 meses e ela ficou com receio de ficar fazendo matérias na rua e pegar a doença e adoecer, enfim, quem ia cuidar do filho dela. Né? É uma grande preocupação. E aí ela me conta que nesse meio tempo ela conseguiu um emprego em assessoria de imprensa, está trabalhando em home office, mas com o bebê, embora ela tenha a ajuda de uma babá, assim, o tempo dela é todo cronometrado.
né? Assim, enquanto o bebê está dormindo, eu acordo mais cedo e limpo a sala e tiro o lixo e arrumo alguma coisa para poder deixar o ambiente de trabalho bonitinho para começar a trabalhar. Daí o bebê acorda, eu sento ele no carrinho, vou fazer o café da manhã. Tomo o café da manhã com o bebê no carrinho, a babá chega, aí ela assume e aí eu vou para o trabalho. Trabalho até 12:30, 1 hora, paro, vejo se a babá deu o almoço do bebê, faço o meu almoço e o da babá, a gente almoça, volto para o trabalho. Paro no final da tarde, a babá vai embora, eu pego o bebê, dou o banho, enfim, dou a janta, ponho para dormir, depois vou fazer o meu jantar, porque eu vou comer com meu companheiro, que é a hora que ele chega em casa. Eu disse, tá, e que horas você descansa? Ela, só dormindo. Eu durmo, mas antes de dormir eu ainda tenho que ler um livro, porque eu tenho que estar atualizada, né, sobre as questões da minha área e tudo. E para relaxar mesmo, eu assisto assim uma série, um filme, mas sempre assim é muito raro esse lazer. E é um dos lances que a pesquisa aponta. Ela diz que as mulheres não têm tempo para lazer, né? Assim, mas está todo mundo confinado. Quem é que está tendo lazer? Não. Se você for olhar por exemplo, os homens, em raros momentos, deixam de, sei lá, de assistir o seu programa favorito e vão para a cozinha fazer uma comida, né? Tem homem que faz? Tem, mas não é a regra, né? É a exceção. Então, esse foi um dado que chamou muita atenção da gente também, né? O fato de essas mulheres não terem nenhum momento, nenhuma válvula de escape, nenhuma diversão, não terem tempo para cuidarem de si mesmas. Elas cuidam de todo mundo, cuidam da casa, cuidam dos animais de estimação, mas não tem tempo para cuidarem de si mesmas. E os relatos são surpreendentes. Pois é, essa pandemia, ela não acabou. Infelizmente, ela não acabou. Está-se em busca de uma vacina que não se sabe quando que essa vacina chega. A gente espera que chegue logo. Mas o trabalho continua. Não dá para você voltar todo mundo para um local, uma redação, um local fechado, refrigerado, e um pega, vai passar para todo mundo. Então, isso continua. E aí, o que se pensa, o que se vai fazer? Eu acredito que essa pesquisa proporcionou uma reflexão sobre a necessidade de um olhar e também ações sindicais mais efetivas junto às mulheres jornalistas. Né? Isso você já tinha até comentado. Que são a maioria na categoria, nós somos a maioria. E precisa desse combate à precarização, à sobrecarga de trabalho decorrente de gênero. Agora, o que se pensou em fazer daqui para frente? A pesquisa, acho que ninguém, quando a Comissão de Mulheres pensou na pesquisa, e foi até a executiva e discutiu isso com a executiva da federação, e pensou assim, vamos fazer a pesquisa, ninguém sabia que a situação era difícil, mas que não teria esse resultado, né? E que não teria essa dimensão. Que foi, quer dizer, é triste, lamentável, mas é até bom, para a gente poder daí partir para ações. E quais são as ações do momento? É bom colocar isso também, Samira, para que a gente também coloque os nossos sindicatos, estamos presentes, nós ajudamos, os sindicatos também ajudaram a distribuir e cobrar, e a categoria também tem que estar junta, porque senão a gente não vai descobrir o que está acontecendo, não vai ter essa ação efetiva que é tão necessária. Suzana, no começo você falou uma coisa muito importante. Assim, jornalista não tem muito costume de responder pesquisas, né? Ou não tem muita paciência, ou não tem tempo, né? A gente sempre vai alegar um motivo ou outro assim para não participar, né? Enfim. Verdade. Mas quando a gente faz uma escuta qualificada como essa, isso é um norteador e é um divisor de águas para os sindicatos. Porque com base em informações como essas, a gente pode simplesmente pensar, pelo menos, na criação de uma comissão de mulheres em cada sindicato, sabe? Uma comissão local de mulheres. Para quê? Para promover, pelo menos, o debate. Porque quando essas mulheres têm os seus temas ouvidos, têm as suas angústias, né, escutadas por alguém, isso já alivia um pouco a situação de precarização que ela vive. Como eu te falei, muitas agradeceram por a FENAGE ter feito essa pesquisa,
né? Muitos chegaram assim, ah, que bom, que maravilha, que tem alguém para nos escutar. Então, assim, eu acho que no curto prazo, os sindicatos podem mobilizar as mulheres da categoria e tem que ter mulher da base, tem que ter a mulher da redação, tem que ter a repórter de rádio, tem que ter assessora de imprensa, professora, enfim, para criar suas comissões estaduais e, a partir dessas comissões estaduais de mulheres, começar a debater os temas que nos são muito caros, que não são só esses. Muitos, por exemplo, apontaram que a pesquisa deveria ter uma questão sobre violência doméstica durante a pandemia. Uhum. Realmente a gente não pensou nisso, mas muitas Mas pediram, assim, né? Ó, na próxima pesquisa que vocês fizerem, pensem em falar sobre a questão da violência doméstica, sobre a questão do assédio moral, do assédio sexual. Muitas colocaram isso como ideias, como sugestões. Então, os sindicatos têm um longo caminho a percorrer em relação a isso, sabe? Criar comissões de mulheres, debater temas. Geralmente, a gente fica muito restrito ao 8 de março, né? 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Todo mundo lembra que existe mulher, que mulher é trabalhadora, que mulher é muitas coisas, enfim. Mas eu acho que esse tem que ser um debate muito constante nos sindicatos. E com base nessas informações, por exemplo, a capa do jornal Unidade, lá de São Paulo, o Jornal do Sindicato de São Paulo, vai ser sobre a pesquisa. Por quê? Porque é uma forma de alerta, sabe, Suzana? É uma forma de você chamar a atenção para as necessidades específicas das mulheres trabalhadoras. Nós temos condição, por exemplo, de, a partir dessas angústias, de pensar em cláusulas para acordos e convenções coletivas que levem em consideração uma licença maternidade maior, para que esses homens também assumam a paternidade desses filhos, os cuidados sobre os filhos, né? Pode-se pensar em ampliação, eu falei em ampliação de licença, pode-se pensar em outras N medidas, cláusulas que evitem, por exemplo, a discriminação por gênero, né? Salários menores para mulheres que desenvolvem a mesma função que homens, cláusulas que barrem a questão do assédio. Acontece, né? Cláusulas que tentem reduzir a questão do assédio moral e do assédio sexual. Os sindicatos podem instituir canais de escuta, procurar fazer convênios para atendimento psicológico, né, das mulheres, e levar uma série de questões que for possível enfrentar ao Ministério Público do Trabalho. Nossa pesquisa foi enviada para a Ana Matra. A Ana Matra se interessou bastante Ana Matra, sobre Associação Nacional do Juízo do Trabalho. Isso, exatamente, dos magistrados da Justiça do Trabalho. Eles se interessaram bastante pelo que a gente apresentou, sabe? Eu acho que assim, a FENAGE deu um grande salto, né, nessa questão do gênero. A pesquisa está chamando a atenção internacional. A FIGE, que é a Federação Internacional dos Jornalistas, já tinha feito uma pesquisa em que ela aponta, né, essa sobrecarga de trabalho nas mulheres jornalistas no mundo todo. O Brasil, inclusive, foi muito importante, o peso do Brasil nas respostas da pesquisa da FIGE, né, foi destaque, recebeu até uma menção de agradecimento à FENAGE. Então, assim, a gente tem que aperfeiçoar esses canais de escuta, né, tem que instituí-los, aperfeiçoá-los e passar a debater mais, a falar mais sobre a questão de gênero dentro da atividade jornalística. Assim. A gente vai desde o preconceito que a mulher sofre para exercer o jornalismo em determinados espaços, em determinadas editorias. Né? Se a gente lembrar aí aquela campanha Deixa Ela Trabalhar, das mulheres, né, jornalistas e comentaristas esportivas, então a gente vai desde esse preconceito até a negação de direitos de uma forma muito mais escancarada do que com as mulheres do que com os homens. Quando eu falo em cláusula, por exemplo, de convenção, aqui no Ceará a gente tinha uma cláusula que era o auxílio creche integral. A gente não conseguiu manter essa cláusula na última convenção coletiva de trabalho, mas os empregadores... Hã? Porque cortou um pouquinho, auxílio creche era integral? Auxílio creche, ele era integral. O valor que você gastava com creche ou educação do seu filho até 6 anos, ele era
Congelou. Sinal, Agora sim. nós saímos um pouquinho do ar, vamos continuar. Então, como eu ia dizendo, aqui essa cláusula do auxílio creche, os patrões chegaram ao cúmulo de querer dizer, não, nós vamos dar auxílio creche só para as mães jornalistas. A gente falou, meu filho, a mulher não faz o filho sozinha, sabe? O menino tem um pai, né? E o pai é jornalista, então ele tem direito a receber o auxílio creche para o seu filho, né? Se o pai é jornalista, por que ele tem que estar fora da cláusula? Então, são artimanhas que as empresas querem colocar para precarizar ainda mais, né, a condição da família e da mulher jornalista. Mas a pesquisa é um salto, ela é o início também, porque é muito trabalho que a gente tem que fazer para discutir isso, para deixar esse assunto mais debatido e não só restrito ao mês de março, não só ao Dia Internacional da Mulher. Ok. Nossa, o nosso papo duraria assim, há um bom tempo. Tem várias pessoas, vários colegas também, tanto homens como mulheres, participando da live. Vários colegas falando isso, tenho 2 filhos, sei como é que é. Outra, nosso trabalho intelectual e, além de tudo, a gente participa de tanta coisa emocionalmente, a gente se destrói, fica um pouco, meio o emocional fica destruído um pouco, né? Então, a participação está ótima, mas a gente já está chegando no final, infelizmente. Nós temos que terminar, porque daqui a pouco eles vão me cortar pela metade aqui, porque a gente entrou um pouquinho antes. Então, gente, Samira, eu agradeço de coração a sua participação. Foi excelente, o bate-papo foi ótimo. Eu acho que a gente tem que fazer, acredito que nós vamos fazer, que a FENAGE vai, os sindicatos também, tudo aquilo que você falou, de fazer mais consultas, né, mais pesquisas, e ampliar essa pesquisa aí também, né? Ampliar, no caso, a pesquisa com as mulheres jornalistas. Eu acho super importante, eu acho que a conversa foi tão boa, eu nem vi a hora passar. E acho que a gente vai continuar conversando sobre isso. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada aos colegas que participaram também. Não sei se você quer falar mais um pouquinho para encerrar. A gente dá até um tempinho. Um pouquinho, certo? Não, só agradecer mesmo a oportunidade, dizer que a Federação Nacional de Jornalistas, a Comissão Nacional de Mulheres, estão abertas para quem quiser sugerir qualquer tipo qualquer proposta de atividade. O acompanhamento nosso com certeza vai ser permanente, porque Sim, é necessário e é urgente, né? Então, assim, vamos manter nossa saúde na pandemia e vamos procurar aí os canais possíveis para também nós nos cuidarmos, né? Obrigada, pessoal do Sindicato Jornalistas do Espírito Santo. E muita luta para nós, né? Muita saúde para continuar lutando. sim. Tá bom, gente. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por todos. Até mais. Quinta que vem a gente não vai fazer, porque é feriado, vai um feriado muito... Aqui tem feriado na terça, que aqui é dia de Vitória, então ele é mais prolongado. Então é segunda e terça aqui no estado, né? Dia da padroeira, ele é estendido. Então, semana que vem não tem, mas na outra semana a gente está de volta. Samira, muito obrigada, um beijo grande, saudades, querida, tudo bom. Obrigada pela sua participação com a gente. Obrigada, pessoal. Até daqui a uma semana a gente se vê. Beijo grande, tchau.